ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas eles não viam ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver. E ele não comeu e ele nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai para a rua chamada direita e pergunta-lhe em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a sua mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, disse: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornasses a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Eu vou convidar você somente a orar nesse momento comigo. Amém? Oremos. Pai, mais um momento, mais uma vez, eu quero realmente apresentar as nossas vidas diante de Ti. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, meu Pai, por se fazer presente aqui nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque Tu já começou a trabalhar nas nossas vidas. Tu já começou a ministrar em cada coração. Mas nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que não haja distrações, que o nosso foco permaneça em Ti, para que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. E assim, que possamos sair daqui desse lugar realmente transformados, meu Pai. Eis aqui as nossas vidas, eis aqui os nossos corações. E que possamos aprender a Te ouvir, Te buscar, sem cessar, meu Pai. E por isso Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa em Paulo, hoje em dia, a gente vai lembrar do apóstolo, não mais do perseguidor. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele transforma e Ele renova histórias. Ele faz recomeços. E eu tenho certeza que hoje você é conhecido realmente como filho e filha de Deus, não mais como aqueles erros do seu passado. E é assim que a gente vê a vida de Paulo, realmente como um apóstolo, não mais como um perseguidor. E pensando nisso, a gente lembra que Paulo ele era um homem improvável, onde ele era amargurado, sentia ódio, sentia rancor, ele matava os cristãos, ele perseguia aqueles que acreditavam e serviam a Jesus, serviam ao Messias. Mas aí, com a história dele, nós podemos aprender que o Senhor é o que tem poder sobre todo mundo.
E Ele pode transformar histórias de pessoas que são improváveis. Quando a gente vê aqui na palavra de Deus, no versículo 13, Senhor, Ananias fala: muito ouvi acerca desse homem, e quantos males eles têm feito aos teus santos de Jerusalém. Ananias conhecia Paulo pela fama dele de perseguidor, mas Deus já via Paulo como um vaso escolhido, onde ele levantaria e ele moldaria para que fosse cumprido o propósito do Senhor na vida de Paulo, através de Paulo. E depois de Paulo e Ananias, a gente também pode refletir na vida de Timóteo, onde Paulo delega funções bem específicas para Timóteo. E Timóteo, ele era jovem, e eu fico me colocando no lugar dele, a responsabilidade que ele ganhou sendo jovem. Mas ao invés de retroceder, ele se permitiu ser usado por Deus. Ele permitiu que o Senhor transformasse a vida dele, até porque ele viveu em uma época que a idade definia a autoridade. E provavelmente muitos olhavam para ele como alguém despreparado. Olhavam para ele como um pequeno. E talvez até ele mesmo tenha se perguntado: por quê? E muitas vezes isso acontece com a gente. Assim como Paulo passou por um processo de transformação, assim como Ananias olhou para Paulo como improvável, a gente se coloca nesse lugar, onde a gente olha para as pessoas que a gente acha que são difíceis de lidar e a gente fala: ixi, aí não tem mais jeito, aí não tem mais solução, aí é caso perdido. Deixa como tá, vou cruzar os meus braços e vou esperar o Senhor voltar. Mas não é isso que o Senhor quer. E aí, com essa coragem de Timóteo, eu convido você agora a abrir lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, lá no versículo 12. Amém? Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Timóteo era jovem e o Senhor ordenou que ele fosse um exemplo, um testemunho vivo. Essa é a palavra. Até porque nós somos a Bíblia daqueles que não leem a Bíblia. Nós somos a Bíblia viva daqueles que não conhecem a Cristo. Então é nossa responsabilidade refletir o caráter de Cristo, ser exemplo. Isso mostra que Deus, ele não espera alguém perfeito. Ele não quer alguém que seja experiente o suficiente para ele usar. Ele quer os improváveis. Ele quer aquele que a gente olha e pensa: não tem como. Só que ele procura corações disponíveis e dispostos a obedecer. E essa é a nossa função como filhos de Deus: obedecer. Talvez Timóteo tenha pensado: eu sou novo demais, não sou capaz, eu não sei falar na frente, eu tenho muita vergonha, eu não tenho experiência suficiente para ser um pastor tão jovem. Mas Deus não chamou Timóteo por causa da sua capacidade, mas chamou por causa do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Deus queria fazer através dele. E quantas vezes nós mesmos fazemos isso e a gente meio que burla a nossa vida? A gente acha que Deus já tem muitas pessoas para ele usar, ou que Deus, ele quer usar aquelas pessoas que falam muito bem lá na frente, no púlpito. A gente pensa que Deus quer usar somente aquele que acorda todas as madrugadas, 5 horas da manhã para orar. Ou que Deus quer usar somente aquele senhor de idade que já está aposentado. Ou que quer usar a criança que ainda tem um coração tão puro e inocente e que não sabe da responsabilidade do dia a dia. A gente pensa que Deus quer usar as pessoas que não têm nada para fazer. E é aí que a gente se engana. Porque quanto mais ocupado a gente está, mais o Senhor quer nos usar. Eu vivi uma experiência muito parecida. Se fosse anos atrás, eu não estaria aqui. Ou eu estaria bem assim, ó. Eu era muito tímida.
meu Deus, eu morria de vergonha de apresentar um trabalho na frente. Menina queria me enterrar. Morria de vergonha. Eu era muito tímida. E eu fugi por muito tempo daquilo que o Senhor estava me chamando. Hoje eu sou líder dos adolescentes lá na minha igreja. Também preparo estratégias de evangelismo para a gente sair das redondezas do bairro. E no dia que o Senhor falou para mim, filha, eu só quero um coração disponível, foi que uma chave aqui na minha cabeça mudou. E hoje eu te falo isso, ou te lembro isso. Deus só quer um coração disponível. Ele só quer um coração quebrantado e disposto a ser usado por Ele. Porque o resto é com Ele. É Ele que capacita, é Ele que te prepara, é Ele que te ensina. Mas você precisa ter um coração quebrantado e disponível. Amém? Timóteo, ele era jovem, porém ele carregava algo muito precioso. Um coração ensinável, humilde e disposto. Hoje existem muitos jovens que acham que eles precisam esperar o momento certo de servir a Deus. Só que o Senhor nos lembra. O tempo certo já é hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no outro ano que tu vai estar mais folgado, menino. É hoje. Ele quer começar a trabalhar na sua vida e te usar hoje. Você não precisa estar completamente capacitado para isso, achando que você vai dominar isso aqui, ó. Vai ter tudo decorado. Não é assim que funciona. O Senhor realmente usa os improváveis e os capacita para cumprir a sua vontade. Ele quer te usar hoje na sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, para ser testemunho vivo do Evangelho. Testemunho vivo da palavra do Senhor. A Bíblia daqueles que não a lêem. Você não precisa ser o mais forte, o mais conhecido ou o mais talentoso. Você só precisa estar disponível. Porque viver para Cristo é morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades, morrer para o nosso eu. Nosso eu precisa morrer todos os dias. E eu acho que esse é o leão mais difícil de matar, diariamente. São as nossas vontades e os nossos pensamentos. Mas o Espírito Santo realmente floresce dentro de nós e vai crescendo de acordo com o que você se entrega. Aí a gente lembra lá de Jonas, que diferente de Paulo, ele foi transformado, e diferente de Timóteo, que se sentia insuficiente, Jonas ele representa muitas vezes o cristão que foge da vontade de Deus. A gente foi lá para o Antigo Testamento. E aí, eu te convido a abrir lá em Jonas. Jonas. Subiu da minha mente. Jonas 1, no versículo 3. Amém? Diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. E aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Veio um grande vento, ondas, e aí aconteceu o que aconteceu. Ele foi engolido por um grande peixe, mas Jonas decidiu fugir da vontade de Deus. E muitas vezes a gente se encontra nesse lugar. Obrigada, Thalita. Obrigada, Thalita, por lembrar da Thalita. Jonas conhecia Deus. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele sabia o propósito que Deus tinha para ele. Mas, mesmo assim, ele ainda precisava de um tratamento dentro do seu coração. E mesmo assim, Deus não desistiu dele. E a gente vê, mais à frente, que a palavra do Senhor veio pela segunda vez. Onde está em Jonas 3, no versículo 1 até o 2. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse.
E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E quando a gente pensa nessa passagem, o Senhor ele é insistente, porque Ele realmente quer pessoas disponíveis para que Ele possa usar e que haja uma grande transformação, para que o nome dEle seja glorificado. Então, pensando nisso, a gente reflete que o Senhor é o que tem o controle de todas as coisas. E o Senhor, é interessante no final do versículo 2 que ele fala: e prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu comentei mais cedo que o Senhor, Ele primeiro ministra nos nossos corações, para poder a gente ministrar. E quando eu me perguntei, e se fosse você? O Senhor falou muito comigo. E se fosse você, Thalita, que estivesse no lugar de Paulo, ficasse cega durante 3 dias? Você já se perguntou isso? E se fosse você que ficou cego durante 3 dias, precisava esperar um profeta chegar até você e falar: ei, pode enxergar de novo, porque faz parte do processo. Mas e se fosse você, Thalita, como Ananias, onde você só fica apontando o dedo e fala: ah, mas essa pessoa aí, desiste, Deus, não é para acontecer. Mas e se fosse você, Thalita, como Timóteo? Thalita é a pregação direta. Se fosse como Timóteo, que se sentia insuficiente, incapaz, e pensou em todos os momentos que Deus não iria usá-lo. E agora? E se fosse você, como Jonas, que fugiu da vontade de Deus? No meio da tempestade, Deus continuava atrás de Jonas. E isso mostra que o amor dele é incondicional. Que o amor dele não nos abandona nem quando tentamos fugir da presença dele. E o mais forte é pensar que Jonas fugia de uma cidade que ele achava que era impossível de mudar. Que ele falava: ixi, tem como não? Muita maldade, muito escândalo, muita idolatria, tudo de ruim tem naquela cidade. Mas quando ele finalmente decidiu obedecer, e ele foi usado por Deus, e ele pregou, e ele falou, toda a Nínive se arrependeu. Porque é isso que Deus faz. Você acha que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Você pensa que aquelas pessoas não vão ter um coração quebrantado, mas o Senhor realmente trabalha na vida daqueles que Ele quer que o conheçam. Às vezes, existe uma transformação esperando acontecer lá do outro lado da nossa obediência. Quando você obedece ao chamado que Deus tem para a sua vida, algo sobrenatural acontece. Isso é muito real. A transformação real. Talvez alguém esteja esperando apenas você falar de Jesus para ele. Talvez exista uma vida que possa ser alcançada se você parar de fugir daquilo que Deus já falou com você. Jonas nos ensina que não adianta conhecer a vontade de Deus e continuar correndo dela. Eu lembro que isso aconteceu muito comigo. Atualmente eu tenho 25 anos, mas quando eu tinha 20 anos, eu falava: Deus me livre de gerenciar adolescentes. Deus me livre. Não, muito trabalho. Deixa para outro, Deus. Vai, chama outra, levanta outra pessoa. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, mas foram longos anos. Longos anos. E eu fugia da vontade de Deus, eu continuava correndo dela. Mas aí, quando eu parei de correr e decidi obedecer, tudo mudou. E principalmente dentro de mim. Porque o chamado de Deus, ele não é sobre aquilo que queremos fazer. Não é sobre aquilo que a gente idealiza. Mas é sobre obedecer ao que Ele já nos mandou fazer. E eu tenho certeza que o Senhor já falou com você. O que você precisa fazer, com quem você precisa falar, como você pode servir. E mesmo quando falhamos, Deus ele continua nos chamando de volta. Assim como Ele fez com Jonas, que pela segunda vez Ele chamou e disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te disse, que eu já ministrei sobre a tua vida, que eu já trabalhei contigo, que eu já tratei no teu coração. A graça de Deus, ela nos alcança até daqueles que tentam correr o mais rápido possível de cumprir o seu chamado. Talvez existam pessoas que
que você olha e você fala, Senhor, mas eu já orei tanto. E aí você desiste de orar por essa pessoa. Talvez existam pessoas que você olha apenas pelo passado dessa pessoa. Ou talvez você seja alguém que acredita que Deus nunca pode te usar por causa daquilo que você já viveu no passado. Mas hoje Deus nos lembra que Ele continua chamando improváveis, porque Paulo era improvável, Moisés era improvável, Davi era improvável, o menor da sua casa. Pedro, ele era impulsivo e improvável. E mesmo assim, Deus os usou poderosamente. Porque o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa nos perfeitos, mas nos disponíveis de coração. Aleluia! E eu te convido nesse momento a ficar de pé. E eu vou te desafiar a fazer uma oração ousada. Que é quando você diz, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração, eis aqui o meu corpo, eis aqui a minha alma, eis aqui o meu espírito por inteiro. Porque a partir dessa frase, eis-me aqui, é que tudo vai mudar na sua vida. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas segurando a mão do Senhor, tudo é possível. E tudo se torna mais leve. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar mais uma vez os nossos corações. Queremos, Senhor Jesus, declarar que eis aqui a nossa vida, eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida por inteiro, meu Pai. Senhor, nos relembra de chamados que Tu já fizeste no passado pra gente, mas que por algum motivo, pelo medo, pela insegurança, a gente correu da Tua vontade. A gente correu daquilo que Tu já nos chamaste, daquela chama que já se acendeu em nossos corações. Seja de servir pessoas, seja de Te louvar, seja de dançar para Ti, seja de Te ministrar. Que o Senhor possa estar restabelecendo, Senhor Jesus, as chamas que estavam apagadas aqui nessa noite, meu Pai. Que daqui, Senhor, saiam jovens, Senhor, realmente quebrantados em espírito e em verdade, meu Pai, para viver a Tua palavra. Pessoas realmente disponíveis para a Tua obra. Sabemos que os campos são brancos, meu Pai, e poucos são aqueles que se disponibilizam a estar presente, a estar realmente quebrantado, a estar disponível a Te servir, a Te adorar todos os dias de suas vidas. Mas aqui, Pai, há jovens que querem ser usados por Ti, onde o Senhor realmente vai fazer conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, meu Pai. Que não possamos mais estar com os nossos lábios fechados,